Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 33ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 7 de junho de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto. Presente também nessa sessão, doutora Vitória Medeiros, representante da empresa Nestlé, que fará sustentação oral de 2 processos desta sessão. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira, que indaga no presente momento se os conselheiros receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 14 da portaria, referidas resoluções foram posteriormente reencaminhadas para que os conselheiros fizessem os ajustes necessários. Passo a palavra, então, a Evaneide para que faça a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores, para que conste na presente ata. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos. Foram enviados os processos, as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo 6074/2017, auto de infração 2017-17145, processo 1711/2018, auto de infração 2018-02802, processo 5453/2017, auto de infração 2017-150-18, processo 4240/2017, auto de infração 2017-07511, processo 1713/2018, auto de infração 2018-02809. Da relatoria do Dr. Felipe Silveira Gurgel do Amaral, processo 6075/2017, auto de infração 2017-17182, processo 1487/2017, auto de infração 2016-27221. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 5463/2017, auto de infração 2017-15031. Processo 5462/2017, auto de infração 2017-15035. Processo 1032/2018, auto de infração 2017-23286. Processo 885/2018, auto de infração 2017-20190. Processo 513/2018, auto de infração 2017-21350. Processo 2751/2018, auto de infração 2018-05660. Processo 2752/2018, auto de infração 2018-05661. Processo 514/2018, auto de infração 2017-21343. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 2854/2019, auto de infração 2019-04625. Processo 2753/2018, auto de infração 2018-05664. Processo 2749/2018, auto de infração 2018-05675. Processo 3397/2018, auto de infração 2018-07110. Desculpa. Processo 2255/2018, auto de infração 2018-03859. Processo 2257/2018, auto de infração 2018-03865. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 1152/2018, auto de infração 2018-00453.
Processo 2750-2018, auto de infração 2018-05659. Processo 2754-2018, auto de infração 2018-05656. Processo 1153-2018, auto de infração 2018-00455. E processo 3125-2013, auto de infração 2013-14669. Foram entregues também os despachos para a perícia dos seguintes processos: da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 2953-2017, auto de infração 2017-01670, processo 2956-2017, auto de infração 2017-01672, processo 4214-2019, auto de infração 2019-17460, e processo 4215-2019, auto de infração 2019-17457. Despacho para a perícia da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre. Despacho referente ao processo 2256-2018, auto de infração 2018-03862. Despacho para a perícia da relatoria do Dr. Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Processo 2547-2018, auto de infração 2018-04919. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Despacho para a perícia do processo 2397-2018, auto de infração 2018-04122. Despacho para a perícia do relator Dr. Pedro Jorge Medeiros. Processo 2549-2018, auto de infração 2018-04926. Processo 2550-2018, auto de infração 2018-04934. Foram esses, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita? Os processos foram relacionados, algum ajuste adicional? Então, vão constar na ata de hoje, né? Observando que hoje nós não faremos a leitura da ata que fizemos a 32ª sessão e passaremos, então, já para a ordem do dia e já anuncio o processo de recurso, 33ª sessão, né, do dia 7 de junho, processo de recurso 1062-2018, auto de infração 2017-23-140, em que é recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido Sério Julgamento de Primeira Instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator, a indicação de aqui parcial procedente, mas o doutor Pierre já mencionou que é procedente, né, no julgamento de primeira instância, algumas observações a serem feitas. Temos aqui presente a doutora Vitória Medeiros, representante da parte, que no momento oportuno concederei a palavra para a ostentação oral. Doutor Pierre, só um esclarecimento. Nesse mandado de ação fiscal, eu verifiquei que foram lavrados 4 autos de infração. Os 2 processos estão em discussão aqui e os outros 2 processos foram quitados, né? Só fazendo essa observação, antes da sessão, se eu tinha indagado, né, um outro processo, então foram 4, 2 em discussão e 2 foram quitados. Presente também o doutor Matheus Viana Neto, aqui já conosco, representante da PGE, então passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, meus colegas conselheiros, conselheiras, doutor Matheus, doutora Vitória e a doutora Evanete. Bom dia. Primeiramente, presidente, a questão de ordem, que eu não me lembro, qual o nosso limite de alçada para o julgamento não presencial? Recentemente, doutor Pierre, foi retirado esse limite. Né? Ok. Começamos inicialmente com um valor até R$1 milhão, depois ampliou-se para 5 milhões, e a última portaria da presidente do CONAT retirou esse limite. Então, hoje, os valores podem ser, qualquer valor pode ser analisado, discutido em sessão virtual. Ok, senhor presidente, me desculpe, é que realmente eu não lembrava. Senhores, o auto de infração trata de falta de recolhimento no todo em parte, inclusive delito por substituição tributária, certo? Discriminado na conta gráfica refeita relativa ao ano 2014.
em virtude de não estorno de produtos, de créditos de produtos integrantes da cesta básica, no caso, leite em pó, né? Artigo infringido, 74, e a penalidade aplicada, 123.1c. A requerente se defende o seguinte: a defendente, ela alega que a exigência é absolutamente improcedente, visto que se as alíquotas efetivas do crédito não ultrapassaram 7% do valor da operação, vou dar só uma explicada aqui, porque eu estou lendo o relato aqui. Na realidade, o que a requerente afirma e traz é que a alíquota do produto é 17%, mas ela já trouxe da outra filial com 7% e já vendeu a 7%. Ela não aplicou a redução porque ela já foi direto na alíquota de 7%, que daria com a redução de 17%, de 58 ponto alguma coisa por cento, entendeu? Então, o que é que ela diz, né? A exigente é absolutamente improcedente, visto que as alíquotas efetivas de crédito não ultrapassam 7% do valor da operação. Desnecessário é o estorno proporcional determinado pelo regulamento do ICMS, já que foi igual ou menor que o valor do ICMS debitado nas operações de saída promovida pela requerente. Ainda assim, se não fosse, a autuação também deve ser desconsiderada, já que viola o princípio da não cumulatividade do ICMS, pela qual está autorizada a acreditar-se do valor total do imposto cobrado sobre as entradas, para abater o montante do imposto pertinente às saídas subsequentes. Além disso, os estados e a federação estão autorizados, conforme o ICMS Vivo 894, a estabelecerem carga tributária mínima de 7% do imposto sobre as saídas internas de mercadoria que compõem a cesta básica, a não exigir a anulação proporcional dos referidos créditos, porque a limitação integral ao aproveitamento dos créditos ICMS na aquisição de produtos de cesta básica é indevido. Em matéria de convênio, a teor da Lei Complementar 2475, não existe distinção entre convênio autorizativos e impositivos, de modo que o fato do convênio 128/94 ter se utilizado o termo autorizado não implica que os estados pudessem, a seu bel prazer, conceder ou não a redução da carga tributária de produtos em questão ou ainda determinar o estorno do crédito. As mercadorias, como se pode notar do quadro que resume a operação da aquisição do leite em pó promovida pela requerente, as alíquotas de ICMS aplicadas sobre as operações com mercadoria de outros estados, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, são igual ou menor que 7% do valor das aquisições, que é inferior ou igual ao débito de ICMS praticado pela autuada. Quanto às operações oriundas da Bahia, é igual ao débito de ICMS praticado atuado. Quanto às operações oriundas da Bahia, em sua quase totalidade, houve estudo proporcional de crédito ICMS em percentual de 5%, por força da Instrução Normativa 14/2004, glosa por benefício concedido na esteira da guerra fiscal, ou seja, aproveitou o crédito de ICMS correspondente a 7%. O direito à manutenção integral dos créditos nas operações de produtos de cesta básica decorre do princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal e da Lei Candir, e do regulamento do ICMS, artigo 57, inciso 2. Segundo a Constituição Federal, somente na hipótese de saída posterior ocorrer a isenção ou não tributação é que o estorno do crédito relativo às operações anteriores deve ser efetivado. A redução tributária nas operações de produtos de cesta básica, caso em análise, diferentemente, a modalidade distinta do benefício fiscal. O ICMS é efetivamente devido, embora seja sob uma base de cálculo reduzida. Essa linha argumentativa tem sido plenamente confirmada pela jurisprudência. Apesar de comprovada a necessidade de cancelamento integral da exigência imposta, é necessário registrar que a multa aplicada da auto-infração de 100%, além de inativa, é ilegal e evidencia o caráter confiscatório. Requer, por final, que a auto-infração seja julgada improcedente, certo? Ou parcial procedente para não aplicação de multa de 100%. A julgadora de primeiro grau, aqui que vem um pequeno problema, certo? Ela, aqui no auto, ela decidiu pela parcial procedência, mas aqui é o seguinte, nós temos 2 julgamentos no processo, certo? A julgadora trata como se tivesse, que o exercício fosse em 2013 e 2014, a auto-infração trata apenas de 2014. Tem um primeiro julgamento que ela bota o mesmo número desse processo, o mesmo julgado, assina e diz que é parcial procedente, porque, na realidade, o débito seria 3 milhões e um quebrado, não se sabe de onde ela partiu. Chegou esse número e a multa que ela mantém seria 3 milhões e pouco, então o auto seria, em vez de 8 milhões e um quebrado, 6 milhões e um quebrado.
certo? Mas logo em seguida tem outro julgamento, com a mesma descrição, ela diz também que dá parcial procedência, mas ela mantém um valor integral. Eu fui olhar essa questão, presidente, dela ter outros autos, mas nenhum outro auto chega a 6 milhões. Né? É um valor bem inferior, 2 milhões e um quebrado, se eu não me engano. Né? Então, eu não sei o que foi que houve aqui nesse momento. Né? Eu tenho esses dois julgamentos. A cobrança que foi por o contribuinte foi do que foi mantido, embora tenha dizendo parcial procedência, o cálculo mantém o auto na sua integralidade. E foi intimado o contribuinte para a cobrança de 8 milhões. Levando em consideração apenas o segundo julgamento que tem. Né? O parecerista também não percebeu que haviam dois julgamentos, e nesse caso, quando foram cobrar, observaram o segundo. O parecerista, quando foi fazer o parecer, ele só viu o primeiro. Pois bem, o parecer, a recorrente apresentou recurso ordinário e ela reforça os mesmos argumentos da sua defesa, batendo principalmente no ponto em que diz que não haveria necessidade dela fazer a redução porque ela já vendeu com a carga reduzida, e não de 17%, e sim de 7%, e também adquiriu nessa proporção de 7%. Então, não haveria essa necessidade de redução, porque se chegaria ao objetivo, que seria reduzir para o consumidor final o valor, certo? A assessoria processual, em seu parecer, ela pugna pelo conhecimento dos dois recursos, extraordinário e ordinário, né? E alega pela improcedência do recurso ordinário e pela procedência do reexame, né? O que ele fala aqui, eu vou ler apenas pequenos textos. Inicialmente, a recorrente alega que não havia necessidade de realizar o estorno de parte dos créditos de entrada das mercadorias em razão da carga tributária nessas operações de interesse estadual ter sido igual ou inferior a 7%. Entretanto, a legislação não aponta nenhuma exceção ao dever de estorno proporcionalmente dos créditos quando a saída da mercadoria ocorrer com redução da base de cálculo. Certo? Desta forma, entende que o estorno determinado no artigo 66.5 deve ser realizado independente da alíquota efetiva incidente sobre as operações de entrada. Em sequência, o contribuinte aduz que já havia realizado o estorno proporcional dos créditos CMS no montante de 5% das operações em relação às mercadorias provenientes do seu estabelecimento localizado no estado da Bahia, por força que determina a instrução normativa 14/2014 e a norma de execução 6/2013, o que tornaria indevido novo estorno em valor por meio do presente autuação. Entendo que lhe assiste razão, mas apenas em tese, pois não se verifica nos autos qualquer prova que corrobora a afirmação da autuada. Cabe àquele que alega demonstrar a fidedignidade de suas elucubrações. Por não haver, no caso concreto, a demonstração do exposto, me parece que o auto de infração também é procedente nesse ponto. Quanto ao entendimento da recorrente que o convênio ICMS 128/94 é impositivo, ao deferir que os estados deixem de existir o estudo proporcional dos créditos relacionados às operações sujeitas à redução da carga tributária, não tenho como concordar. Há em razão de a norma de regência da matéria, o artigo 66.5, dispõe exatamente o contrário do que autoriza a cláusula primeira do pré-falado convênio. Há duas, porque o próprio citado parágrafo, e explícito em sua intenção de deferir ou não impor, utilizar o termo autorizado em relação aos estados e ao Distrito Federal. Há três, tendo em vista que o artigo 7 da Lei Complementar 2475, a dispor que os convênios familiares obrigam, inclusive os estados que não tenham feito representar a reunião da aprovação, não deferiu caráter impositivo a esse instrumento, mas apenas determinou que os entes ausentes na reunião de aprovação não poderiam se impor ao convênio, alegando não ter votado sua admissão. No que concerne a alegação de constitucionalidade, ele afasta com base no artigo 48 da Lei 15.614. Né? Aí ele coloca aqui, no julgamento também foram afastados fundamentadamente todas as alegações do contribuinte. Contudo, por entender que os valores informados na coluna do ICMS da planilha FOB 3 somavam um valor inferior a 3 milhões ao expresso na mesma coluna, que está 4 milhões, o julgador de primeira instância entendeu ser parcial procedente de feito fiscal. Todavia, não percebe o erro no somatório dos valores informados na coluna do ICMS da planilha
e fora 3. Aqui, o parecerista ele foi levado ao erro, porque ele viu o primeiro julgamento que tem, nós temos 2 aqui no processo, ambos constando o mesmo número, ambos com todas as mesmas alegações, ambos assinados, né? O parecerista viu o primeiro e utilizou o primeiro, como se desse dado parcial procedente. A cobrança só viu o segundo e cobrou os 8 milhões, quando foi intimar ao contribuinte, caso ele não recorresse, né? Em suma, senhores, é essa questão. Qualquer dúvida sobre essa questão dos 7%, mas eu acho que deu para entender o que foi que houve, a sistemática. Obrigado, doutor Pierre. Obrigado. Da forma regimental, passo então a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, representantes da empresa aqui presente, doutora Eva, nossa queridíssima secretária, bom dia a todos. Bem, serei objetivo nessa discussão, porque o doutor Carlos César Pierre, grande relator, ele trouxe uma questão que me parece que é preliminar. Nós temos nos autos 2 julgamentos em que tem posições diferentes, diversas. Ora, se nós temos 2 julgamentos singular, no mínimo o que fica configurado aí é a impossibilidade de se definir aleatoriamente qual o julgamento singular que foi proferido corretamente. Se o que eu quis fazê-lo foi um ou se outro, se o julgador singular quis. Então, há necessidade, me parece, que não para anular o julgamento singular, aliás, é isso mesmo, eu acho que o processo deve retornar à primeira instância para julgamento, para que seja proferido um novo julgamento, definindo claramente qual o entendimento do julgador singular, sob pena de subtrair-se aí uma instância importantíssima. Ainda que no processo, nos autos do processo, a discussão esteja muito bem clara, e está, para mim, pelo menos que analisei os autos, tanto a questão das operações interestaduais, a questão do estorno, a regra da redução de alíquota de 58,87% nas saídas, que justificaria, então, a apropriação do crédito. Tudo isso até que está razoavelmente debatido nos autos do processo, mas a existência desses 2 julgamentos impede que que essa Câmara possa proferir um julgamento de mérito sem que antes seja definido, afinal, qual o julgamento que foi feito, que é qual o julgamento, afinal, que nós vamos tomar em consideração. É o julgamento que está nos autos 1 ou o julgamento que está nos autos 2. Razão pela qual, sem discussão de mérito, senhor presidente, a Procuradoria sugere que seja colocada em discussão essa questão e, posteriormente, sendo ultrapassada, nós poderemos, então, enfrentar o mérito. É essa manifestação da Procuradoria inicial, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Passo agora a palavra à doutora Vitória Medeiros, representante da parte. Ilustres conselheiras e conselheiros, prezado representante da PGE, prezada Vaneide, bom dia. Inicialmente, eu concordo com o doutor Matheus, quanto a a gente fica numa situação complicada realmente, né, de defender o recurso da empresa sem ter muita certeza qual decisão a gente está atacando. Por parte da empresa, a gente presumiu pela situação mais prejudicial à empresa, né, pela manutenção integral do auto de infração, que foi o que defendemos no nosso recurso, mas, assim, caso os senhores decidam pelo retorno à primeira instância, que é o que nós julgamos mais correto também, eu me abstenho de realizar a sustentação oral no mérito da questão. Obrigado, doutora Vitória. Como essa questão preliminar, vamos colocar o processo em discussão e, superada essa etapa, né, poderemos ou não adentrar ao mérito. Então, processo em discussão. Senhores, pela ordem, doutor Pierre com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Veja bem, eu vejo claramente aqui um manifesto cerceamento do direito de defesa da parte
inclusive porque, eu posso até estar enganado, mas somente agora ela tomou conhecimento do primeiro julgamento, porque ela foi intimada apenas do segundo julgamento. Então, veja só, se por acaso o primeiro é que tivesse sido que o julgador queria efetivar, que ambos estão assinados na mesma data, com o mesmo número, um seguido do outro, não tem nem intervalo, qualquer ato processual entre os dois, né? Ela poderia, por exemplo, no seu recurso, bater em alguns pontos defendendo a redução da base de cálculo, ela poderia entender que os 3 milhões é por causa da questão da Bahia que foi dado, não é? Inclusive eu digo, não, isso aqui eu vou para a perícia, porque eu não sei por que foi 3 bilhões, né? Eu pensei no começo, né? Então eu acho que há sim um prejuízo para a parte, inclusive para a gente, se a gente decidir que é o primeiro, aí tem que ir para a perícia para ver se ele só errou a base de cálculo mesmo, ou ele fez por outra questão, né? O contribuinte só foi intimado de uma decisão, o próprio parecerista se equivocou, né? Colocou também que era referente a 2013 e 2014, que era parcial procedente, o contribuinte se recorreu como se tivesse sido totalmente procedente. Eu acho que o caso é de retorno por licença para que ele profira um único julgamento sobre a questão. É isso. Senhores e senhoras, mais alguma discussão sobre a matéria? Doutor William Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui no WebDrive, acompanhando o processo, nós não verificamos esse problema que o doutor Carlos Pierre relatou. Não dá para ver aqui. Ele teve acesso ao processo físico e detectou isso. Realmente, no julgamento, eu já passei por lá, acontecem situações que, antes de repassar o processo para assessoria processual tributária, para a emissão do parecer, o orientador faz uma leitura rápida e alguma divergência ele retorna para o julgador fazer as correções, né? Retificar lá alguma questão que ele viu que não estava correta. Pode ser que tenha sido isso aí. Agora, o que me causa estranheza é que não tenha sido feito um despacho padrão pequenininho, dizendo, ou então ele mesmo não coloca isso dentro do processo. Mas, às vezes, o processo já está lá para intimação e se verifica esse equívoco. Então, retorna para fazer. O que me causou estranheza foi não dizer que tinha. O que a gente vê nesse processo é que o julgador julgou parcial procedente, alegando que os somatórios, né, dos valores reclamados não era de 4 milhões, conforme está lançado na infração, mas na faixa de 3 milhões e alguma coisa, que havia um erro, e por isso ele julgou parcial procedente. Só eu já fiz essa soma, ele realmente estava errado, o julgador estava errado, ele somou errado. O que está correto é o que está lá na informação complementar na planilha, são 4 milhões e alguma coisa. E o parecer foi apenas dizer, disse lá no finalzinho, claramente, não verifiquei esse erro que levou à parcial procedência do cálculo. A parcial procedência foi apenas pelo cálculo, pelo somatório que foi lançado na infração, do imposto, né, reclamado. E por isso foi pela procedência, depois de fazer todas as contas, foi pela procedência. Mas não dá para a gente ver o que foi que aconteceu com o segundo julgamento. Esse segundo julgamento, ele corrigiu, né? ficou o anterior e fez um segundo como se fosse uma correção. Na verdade, é o mesmo do julgamento, né? Apenas ele faz uma errata, né? Costuma fazer isso aí, mas tem todo um procedimento para fazer. Mas é bom que se verifique isso daí para poder o processo ser saneado e tramitado de forma com os dados corretos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Pela ordem, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César PR e doutora Helena. Senhor presidente, bom dia a todos. Sem dúvida, senhor presidente, se tem essa dúvida, se tem duas decisões, é o caso de voltar à primeira instância, né? Seria uma forma da gente deixar claro, inclusive, que após o esclarecimento, né, pode ser que o julgador diga, não, essa decisão mesmo que o contribuinte foi intimado é a correta, mas a dúvida em si está criada, né? Então, uma forma da gente deixar claro a devolução do prazo recursal, né, após o esclarecimento. Então, é isso. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutor Felipe, né, doutor Pierre.
Obrigado, presidente. Eu só gostaria de esclarecer a ordem dos fatos aqui, certo, William? Para não deixar dúvida. Olha, no WebDrive tem o julgamento de parcial procedência, né? Mas veja bem, o contribuinte, quando ele foi intimado, eu estou aqui com a planilha que foi para a intimação do contribuinte, né? Débito integral, 4.092. Multa, 4.092. Ou seja, o contribuinte foi intimado para pagar o resultado do segundo. No WebDrive só tem o primeiro. Tem os dois no WebDrive? Olha aí, eu nem sabia. Quer dizer, no WebDrive tem os dois julgamentos, né? Mas o contribuinte foi intimado para pagar o do segundo. Quando ele foi intimado do segundo. Não, conselheiro, o WebDrive só tem o que o fiscal, o que o foi pela parcial procedência. Eu não encontrei o segundo. A Mônica está dizendo. Não, realmente está indo pelo valor integral, pela procedência. Só que o contribuinte foi intimado do segundo. E não tem nenhum despacho dizendo qual é o certo aqui, não. E ambos os julgamentos são da mesma data. A mesma data. Entendeu? Então, eu não vejo como não. O contribuinte foi intimado do segundo. Qual é que vale? É o primeiro? Então, por que ele foi intimado do segundo? Então, a intimação está equivocada. Tem que voltar de todo jeito. Sem dúvida, doutor Pierre. Doutor Helena. Bom dia a todos. Não, senhor presidente, era só para complementar aí as informações, porque, assim, eu visualizo aqui no WebDrive as páginas 106, consta o primeiro julgamento. As páginas, se alguém quiser dar uma olhadinha aí, a página 106 tem o primeiro julgamento, e conforme o doutor Pierre falou, datado do dia 30/9, que eu fui até verificar essas datas, para ver se ele, de repente, não podia ter feito duas peças, achando que não tinha feito e anexou depois, mas não, todos os dois realmente são do dia 30/9. Das páginas 106 tem o primeiro julgamento, onde o valor realmente é de 3.323.000 aqui, de ICMS multa, e nas páginas, logo em seguida, tem um carimbo, na página 114, e na página 115, consta o outro julgamento, com a mesma numeração, e cujo valor realmente diverge do valor do primeiro julgamento. Então, o doutor Pierre tem razão, aqui já o segundo julgamento já é no valor de 4.092.000. Então, assim, doutor Pierre, assiste a razão do doutor Pierre aí, quando diz que há uma duplicidade de julgamentos referente ao mesmo auto de infração, com valores divergentes, e a empresa realmente, ela teve ela não teve como se defender de qual julgamento e qual valor seria realmente correto que estaria sido imputado a ela. Então, eu concordo que realmente deveria voltar para o julgamento de primeira instância para que se defina qual é o julgamento correto e os valores corretos. Mais algum conselheiro ou conselheira que quer se manifestar? Senhor presidente, a doutora Helena foi falar, e realmente eu encontrei. Aqui no WebDrive também está o primeiro, os dois receberam o mesmo número de julgamento, é o julgamento de 13/18/2019. Só que o que está na página anterior, a página 115, ele é procedente, tal qual os valores, o valor reclamado, está discriminado mês a mês, é o 4.092.914,17, que é o que está lá na informação complementar, na página 3. E o anterior é aquele disco que está errado e baixa para 3 milhões e... Aqui, pronto. Baixa para 3.323.877. Os dois julgamentos são do dia 30 de setembro. O problema todo aí foi que o próprio julgador verificou errado e deixou a peça lá, foram juntados os dois autos de infração. Mas a intimação não foi feita do que foi julgado parcial procedente, 3.325, que tinha um erro. Foi do procedente, 4 milhões. O problema foi que o parecer foi vinculado somente ao auto que foi julgado parcial procedente. Ele não trata desse detalhe. E vai retornar, eu creio, para sanear o processo, né? Tirar da decisão de parcial procedência. Perfeito. Mais algum conselheiro ou conselheira? A doutora Helena está com a mão levantada. Ok.
Então, como vota o conselheiro relator? Presidente, eu voto na nulidade de 2 julgamentos para que retorne ao primeiro grau, para que dessa feita ele profira um novo julgamento, esclareça qual é o julgamento correto e intime o contribuinte para um só, né? No caso, para ele entender que é o melhor. Obrigado, doutor Pierre. Julgamento e retorno. É isso, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso preliminarmente, né, está provimento no sentido de retornar o processo à primeira instância para julgar nulo o julgamento em primeira instância para que se elabore um novo julgamento, esclarecendo esse fato identificado aí pelo doutor Pierre, conselheiro relator, a presença de 2 julgados. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão e já anuncio, senhores, o segundo processo da pauta, o processo de número 1061/2018, auto de infração 2017, 23087, em que é recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido, célebre julgamento de primeira instância, doutor Carlos César Quadros Pierre, conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e a consultoria sugere a parcial procedência. Temos aqui, para a sustentação oral, o representante da empresa, a doutora Vitória Medeiros. Passo a palavra, nesse momento, para o doutor Pierre, conselheiro relator, para início do relato. Muito obrigado, senhor presidente. O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento do ICMS proveniente de aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária, com notas fiscais não seladas no Cometa-Citran. Assim descreve a autuação: falta de recolhimento do ICMS proveniente de aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária, com nota fiscal não selada no Cometa. O contribuinte não comprovou o recolhimento do ICMS substituição tributária das entradas de mercadorias interestaduais, conforme notas fiscais eletrônicas discriminadas na intimação 2017-10-323, demonstrativo do cálculo e informações anexas. Artigo infringido 74, com a penalidade apontada 123.1c. A requerente, a defendente alega, primeiramente, houve antecipação tributária nos termos que dispõe do decreto 24.787, parágrafo 1º, inciso 2. A antecipação tributária não se aplica às mercadorias sujeitas à substituição tributária, que é o caso de parte das operações autuadas, que tem como objetivo as aquisições de leite em pó, procedentes da Bahia, as quais estavam acobertadas pelo protocolo 1296, que atribuiu ao destinatário a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas operações subsequentes, pela venda das mercadorias, e, portanto, não há que se falar em necessidade de antecipação do imposto na barreira fiscal, nem de respectiva selagem das notas fiscais. A outra parte das notas fiscais tem por objeto a aquisição de biscoitos da unidade industrial localizada também no estado da Bahia, cujas operações estavam acobertadas pelo protocolo de ICMS 50/2005, cláusula 2ª, parágrafo 1º, inciso 3º, o qual atribui ao remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. A multa correspondente a 100% do valor do imposto, tido como devido, é abusiva e confiscatória, implica na violação da Constituição Federal. Requer, então, que seja julgado o auto nulo pelas argumentações demonstradas ou improcedente por ter sido o ICMS retido na origem, remetente ou recolhido quando das operações subsequentes, por ocasião da venda, ou ainda pela parcial procedência com exclusão das operações de leite em pó e biscoito provenientes da Bahia e pelo afastamento da multa confiscatória. A julgadora decidiu pela procedência da autuação, afastando toda a argumentação, né? O sujeito de recolhimento de substituição tributária está sujeito a recolhimento por substituição tributária nas entradas interestaduais, nos termos do decreto 24.569/97 e na forma disposta no decreto 29.560. O contribuinte de ICMS que, respectivamente, tenha como atividade econômica o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, né?
ou realiza aquisições de leite em pó, leite condensado, creme de leite e café solúvel. Está evidenciado que a empresa autuada é a responsável pelo pagamento do imposto cobrado na forma definida pela fiscalização, vale dizer, o ICMS resíduo sobre mercadorias sujeitas à sistemática de substituição tributária definidas no decreto 24.569. A autuação procedente. Insatisfeito com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso, reforçando os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação. A Assessoria Processual Tributária, em seu parecer 182/2020, pugnou pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento e julgar procedente o feito fiscal, alegado em síntese. Presidente, regulamento ICMS, as operações com leite em pó são reguladas pelo artigo 532 e 533. Nesse caso, o parágrafo 532 dispõe que as operações de leite em pó, quando originárias do Estado signatário do protocolo 1296, obedecerão à regra do citado protocolo. É o caso das operações com essas mercadorias oriundas de filial baiana da empresa autuada. Nessa situação, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS de substituição é do destinatário, de acordo com o parágrafo 1º da cláusula 1ª do citado protocolo. Entendo que a solução encontra-se no caput 532 do regulamento do ICMS, afirmar que a responsabilidade pelo ICMS de substituição tributária é devida por ocasião da entrada nesse Estado. Está correta a administração tributária imputar a recorrente conduta de deixar de receber o ICMS, recolher o ICMS substituição tributária incidido sobre as operações com leite em pó, quando de sua entrada interestadual. Entendo não estar conforme a legislação regente a retenção do ICMS substituição no momento da saída do leite em pó. Para realizar a retenção dessa forma, seria necessário que a recorrente possuísse o regime especial deferido pelo fisco estadual. Ela está parecerista, ao contrário da empresa recorrente, está dizendo que o ICMS não deveria ser recolhido na saída, sim na entrada, substituição por entrada. Me parece que deve ser excluído a auto-infração referida à operação com biscoito negresco, a qual realmente é parcial procedente, desculpe, o meu relatório tinha procedente lá em cima. Me parece que deve ser excluído a auto-infração referida à operação com biscoito negresco, a qual, conforme no CD Folha 41, imputava o valor de R$ 1.126, referente ao ICMS substituição tributária. Quanto à alegada pelo recorrente violação da multa sugerida no auto-infração ao princípio da redação do confisco, ela faz com base no artigo 48. Em suma, senhores, é esse o relatório. Algum esclarecimento à discussão? Obrigado, doutor Pierre. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, representante da empresa, doutora Vitória. A questão suscitada nesse lançamento é interessante, porque remete a me parece que talvez possa até ser esclarecido, mas me remete a uma dúvida também. Explico. Trata-se de fiscalização no qual se identificou a falta de recolhimento do ICMS substituto nas operações realizadas pela recorrente, exercício 2013 e 2014, alguns períodos, alguns meses dos exercícios 2013 e 2014. Então, o agente fiscal identificou que não teria sido efetuado o recolhimento do imposto nessas operações. A empresa vê os autos e diz, não, mas aqui não está sujeito ao antecipado as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. E aduz também um outro argumento. Diz que, nesse caso dessas operações, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é do remetente. Apesar de que, como já é esclarecido pelo agente fiscal e também isso é discutido no julgamento singular, que o protocolo estabelece que, na realidade, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS substituto nessas operações é do destinatário. No caso apontado até pelo doutor Carlos César Pierre, quando fala do biscoito negresco, em que efetivamente foi constatado que o remetente da mercadoria, que é uma unidade da empresa recorrente, teria efetuado a retenção do imposto relativo a esses biscoitos. Daí porque a cobrança
pelo agente fiscal do imposto retido, ainda que ele não fosse o responsável tributário, o remetente, e sim o destinatário, que é o responsável, mas configuraria em cobrança em duplicidade, razão pela qual até o parecerista, a consultoria, entendeu que deveria ser excluído da base de cálculo do lançamento tributário essas operações com biscoito negresco. Pois bem, quanto à obrigatoriedade do recolhimento do ICMS substituto nessas operações, nos parece que é induvidosa essa obrigatoriedade. Deveria a empresa efetuar o recolhimento do ICMS. Há uma segunda discussão a respeito desse recolhimento, se esse recolhimento deveria ser realizado no momento da entrada da mercadoria no Estado, ou seja, no posto fiscal, ou se deveria ser recolhido pelo estabelecimento por ocasião da entrada da mercadoria no seu estabelecimento. Me parece que essa discussão para o presente lançamento, a questão do momento que deve ser recolhido, é irrelevante. É irrelevante no sentido de que, passado esse período, quando da fiscalização, quer seja o recolhimento do imposto deveria ter sido efetuado no posto fiscal ou deveria ter sido efetuado por ocasião da entrada. Ou um ou outro, se tivesse sido recolhido, é evidente que não seria mais devido o imposto. O que se poderia cogitar seria se ele deveria ter recolhido o imposto por ocasião da entrada no Estado e ele não recolheu, aí seria acrescido de multa, mas a discussão se restringiria somente à aplicação de uma sanção. Então, me parece que para a discussão nesses autos, nesse lançamento, o momento do recolhimento do ICMS vai ser na entrada do Estado ou por ocasião da entrada no estabelecimento, é irrelevante. É relevante para mim, me parece, sim, verificar se nessas operações o imposto foi retido pelo remetente. A dúvida que me foi suscitada nesses autos é se e não a prova, a não ser do biscoito negresco, que aí a consultoria verificou efetivamente que, em relação ao biscoito negresco, o remetente havia efetuado, ainda que não fosse responsável, porque o protocolo que trata da matéria diz que nessas operações, quem é responsável pelo recolhimento é o destinatário, nessas operações de transferência. O destinatário que é responsável pelo recolhimento do ICMS substituto, e não o remetente. E por que isso? E por que atribuir essa responsabilidade ao destinatário e não ao remetente? Ora, para evitar um custo, já que são unidades da mesma empresa, então diz, não, então não se vai efetuar esse custo financeiro, que eu digo. Então, não se efetua o recolhimento do ICMS pelo remetente, não. O recolhimento do ICMS pode ser efetuado pelo destinatário, são da mesma empresa. Não há necessidade de se atribuir esse custo de antecipação do imposto. Essa é a razão pela qual existe essa atribuição de responsabilidade ao destinatário. É só para fins de redução de custo das empresas sujeitas a esse regime. Então, essa é a questão de que, não, tinha que ser mesmo sendo de responsabilidade do remetente, do destinatário, esse recolhimento que foi efetuado se tivesse sido efetuado pelo o remetente, ele é válido, não se pode desconsiderar. Então, no caso do biscoito negresco, essa questão ficou muito bem clara, ficou exposta, inclusive daí a parcial procedência com a exclusão desse valor. Mas a empresa sustenta que tem outras operações nesse sentido, em que o imposto já teria sido retido na origem. Ora, se ele foi retido na origem, ainda que o remetente não fosse responsável por essa retenção, não se pode desconsiderar essa retenção e remessa desses valores ao Estado do Ceará. Essa é a razão pela qual me parece, senhor presidente, que a discussão talvez deva não se limitar, mas deva ter como ponto central essa questão da retenção ou não pelos fornecedores ou pelo remetente da mercadoria.
Em sendo constatado esse fato, efetivamente, deve, então, os valores que foram retidos devem ser excluídos da autuação. E parece que a questão aí implica numa diligência para verificar isso. Mas vou escutar atentamente a doutora Vitória, e aí a gente pode ter mais clareza a respeito dessa situação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Passa a palavra, então, representante da parte, doutora Vitória Medeiros. Bom dia a todos novamente. Novamente, eu concordo com o doutor Matheus, a questão quanto aos produtos, os leites em pó, né, a suposta ausência de recolhimento de ICMS sobre eles, tem que ser averiguada se esse recolhimento foi feito na norma da legislação aplicável a essas operações, que não é o caso dessa retenção do valor na barreira fiscal, ou não. Tanto que a Nestlé, a gente requer a conversão de julgamento em diligência. Desde a apresentação da defesa em primeira instância, a gente requereu a conversão desse julgamento em diligência para verificação da ocorrência do recolhimento de ICMS ou não. Como muito bem pontuado no relatório, o auto de infração acusa a Nestlé de não ter recolhido ICMS por substituição tributária incidente sobre mercadorias provenientes da Bahia, de São Paulo e de Pernambuco. A ausência de comprovação desse recolhimento decorreria exatamente da não selagem das notas fiscais no sistema Cometa-Citram. No entanto, houve exatamente a desconsideração pela decisão recorrida que as operações autuadas não estão sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, exatamente porque elas estão sujeitas à substituição tributária. Essa vedação é encontrada no artigo 767, parágrafo 1º, inciso 2 do Regulamento do ICMS do Estado do Ceará. E bem, o ponto controverso não é quanto aos biscoitos Negresco, ficou bem claro aqui, é apenas quanto aos leites em pó, então vou só focar nesse ponto mesmo, que é o seguinte, esse ponto merece destaque porque as notas fiscais referentes às operações autuadas, que têm como objeto os leites em pó, da unidade industrial da recorrente localizada na Bahia, estão acobertadas pelo protocolo do ICMS 1296, o qual atribui ao destinatário das mercadorias a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. Como adiantado, o artigo 767 determina que o regime de pagamento antecipado não se aplica à operação sujeita ao regime de substituição tributária, como é o presente caso. Assim, como o destinatário da mercadoria é o responsável pelo pagamento do imposto, deve-se afastar a necessidade de antecipação na barreira fiscal e a respectiva selagem da nota fiscal, que é exatamente o que deu origem ao auto de infração. Afinal, já que o ICMS foi destacado na operação de venda subsequente, promovida pelo estabelecimento cearense da recorrente, se essa exigência do ICMS não for afastada, a recorrente seria obrigada a antecipar 2 vezes o pagamento do mesmo imposto, do incidente sobre as mesmas operações. Exatamente por isso, a gente pleiteia a conversão do julgamento em diligência para verificar que realmente houve o destaque e o recolhimento de ICMS sobre as operações com leite em pó, assim como houve com as operações com Negresco. Mais algum ponto, doutora Vitória? Não, como as operações com Negresco restaram incontroversas, as duas partes concordam, é só esse ponto mesmo. Obrigada. Então, senhores, processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, vamos aos pontos. Me parece que a parte está um pouco equivocada quanto à sugestão do doutor Matheus. A sugestão do doutor Matheus era para ver se a fábrica, ao enviar para a Nestlé daqui, fez a retenção. Feita a retenção, desobrigaria, mesmo que incorreta, já que a substituição tributária seria para frente, aqui por entrada, desobrigaria a empresa cearense, a Nestlé cearense. Se eu não me engano foi isso, não é, doutor Matheus? A parte, o que ela está querendo é uma diligência no sentido para ver se a Nestlé recolheu o ICMS desta mercadoria. Ou seja, se na saída dela, ela pagou o ICMS, né? Não é a mesma sugestão de diligência.
né? O que o doutor Matheus disse foi o seguinte: ora, se o negresco foi retido lá, as outras mercadorias também pode ter havido a retenção. Então, se houve a retenção, mesmo que de forma equivocada, desobrigaria a empresa daqui. Foi essa a sugestão do doutor Matheus. E não se a empresa daqui recolheu nas suas saídas, que para ele não afeta a questão da autuação que tinha que ser pago por substituição. Pagou depois, vai para a conta gráfica e faz a conta gráfica. Não é isso, doutor Matheus? Foi isso? Pronto. Feito isso, eu quero esclarecer que os DANFs, eles destacam o DANF das empresas, das fábricas. Quando elas mandam para a anistia daqui, ele faz o valor do ICMS, ele destaca. É o mesmo tipo de DANF, inclusive para o negresco. Certo? O que o parecerista disse foi, com base no convênio, certo? 05, então essa retenção estaria certa, por isso que ele aceitou o negresco. Mas eu estou vendo que nos DANFs que vêm das fábricas, das notas anexadas pela fiscalização, ela já tem destacado o ICMS aqui, o valor valor do ICMS, no DANF. Entendeu? Então, eu não sei se no WebDrive eu acho que tem esses documentos aí, né? São documentos probatórios. Se nós podemos entender que o fato de estar aqui no DANF o valor do ICMS quer dizer que houve a retenção lá. E se essa retenção foi feita de acordo com a cadeia, né? Total. Não sei. Vou aguardar as manifestações. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, com exceção da nota fiscal 331.882, que já foi discutida, é uma transferência, né, de mercadorias da Nestlé para a Nestlé, e foi feita a subvenção tributária, né? Está lá destacado o valor e tudo. Mas as demais notas que eu verifiquei até agora, não foi feito a subvenção tributária. Pelo menos na nota não consta essa subvenção tributária. Não consta. Só tem o valor do ICMS da operação da alíquota interestadual, né, vindo de Feira de Santana, da Bahia. A maioria das notas, né? Quase, as que eu vi até agora, todas são de lá. Feira de Santana, da Bahia para Fortaleza. Não foi feita a retenção pelo emitente da nota. Ou seja, teria que pagar aqui. O contribuinte não trouxe nenhum indício, assim, alguma coisa, alguma prova mínima que fosse, provavelmente não conseguiu de todas, né, para o espaço que teve para fazer a defesa e o recurso, que esse imposto foi retido. Trouxe. E também consta no processo que o contribuinte ele foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento do ICMS subvenção tributária. Ele foi intimado, tem aqui, para comprovar o recolhimento do ICMS subvenção tributária das notas fiscais que não receberam o selo no posto fiscal. As fiscais não foram seladas, então me comprove. Você deu prazo e tudo para comprovar que o ICMS daquelas notas foi retido, e a empresa não comprovou. Então, nós mandaríamos uma diligência com a perícia para verificar o quê? Eu não sei, assim, não tenho um pouco de dúvida, mas não. Os fatos estão aí, as notas estão aí, não houve a retenção, o contribuinte foi intimado para comprovar o pagamento de ICMS substituição tributária daquelas notas, e também não foi. A parte, tanto na defesa como no recurso, e agora a doutora Vitória está alegando, antecipação e substituição tributária, a nota não era nem para ter sido selada, não.
Mas apresentar uma nota no posto fiscal que é sujeita à submissão tributária, vai ser cobrada a submissão tributária, então a nota vai ser selada e ele, quando receber, tiver um convênio, a fazenda, um acordo, ele faz a submissão tributária no prazo e recolhe. Não pode cobrar antecipado e submissão tributária, são coisas diferentes. Então, ele, além de ter a obrigação de ter selado essas notas fiscais, eu não sei, deve ter até um auto de selo, porque deve estar entre aqueles dois, foram feitos 4 autos de infração nessa ação fiscal. Esses 2 estão em julgamento e 2 foram quitados. Eu tentei abrir aqui, mas o sistema, não consegui entrar no sistema VPN, para olhar se tinha algum de falta de selo. Provavelmente deve ter um de selo que ele pagou. Para até corroborar o que está dito aqui, que as notas não foram seladas e realmente ele pagou. Mas, voltando quanto à diligência, eu não vejo assim, um argumento suficiente para a gente converter ele em perícia, para verificar se houve o pagamento desse imposto. É isso, senhor presidente. Pela ordem, doutor Felipe e doutor Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, colegas conselheiros, eu vou tentar aqui também colocar minha dúvida e pedir esclarecimento, inclusive, à doutora Vitória, se eu entendi bem que foi defendido aqui em tribuna. Pelo que eu entendi, o conselheiro Pierre também, se puder confirmar, o que o contribuinte está defendendo é que os regimes de tributação para o biscoito negresco é um, pelo qual deveria o ICMS ter antecipado, e nesse caso tem que estar retido, né? Tem que haver a retenção, e com relação aos demais, não é devida a retenção, por isso que não está na nota. O que acontece é que, para os demais, como a questão do leite, é o caso de substituição pura na entrada, né? Ou seja, não é pelo fato dele ter passado no posto fiscal sem o prévio recolhimento, como é o caso do biscoito negresco, que ele não teria efetuado esse recolhimento por ocasião lá da entrada. Pelo que eu entendi, essa era a argumentação do contribuinte, e ele está pedindo para dizer o que, embora não tenha havido recolhimento antecipado lá pelo remetente, esse imposto foi pago e a diligência seria para aferir esse pagamento ou não na entrada específica. Pelo que eu entendi, essa era a tese. E aí eu queria saber também, doutor Pierre, se trouxe elementos, né, vamos dizer assim, nos autos, que demonstrem que esse imposto foi realmente pago e essa diligência seria para aferir realmente se houve ou não falta do recolhimento propriamente dito. Mas, pelo que eu entendi, realmente, nessas notas, nesse ponto controvertido, vamos dizer assim, que temos aqui, não era para ter havido realmente a retenção, não. O que era para ter havido era o recolhimento aqui. Né? Esse esclarecimento, se a doutora Vitória puder, inclusive, confirmar se é esse ou não, a questão da diligência, eu agradeceria. Doutora Vitória, pode esclarecer, que aí passa a palavra ao doutor. Claro, é exatamente isso. São regimes diferentes. Do produto negresco, o remetente é o responsável pelo recolhimento, enquanto os leites em pó é o destinatário. Então, não são situações iguais, são similares, né, porque é exatamente substituição tributária, mas não são situações iguais. Então, é exatamente por isso que a empresa pleiteou a conversão em diligência. Obrigado, doutora Vitória. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. Doutor Felipe, é o seguinte. A contribuinte Nestlé interpretou equivocadamente o artigo. O artigo diz que ela aqui é responsável pelo recolhimento das operações para frente, certo? Ou seja, ela tem que recolher por substituição por entrada. Ela não fez isso, não foi na barreira nem depois, não. Ela fez isso, ela entendeu que era responsável pelo pagamento de ICMS, e fez o ICMS normal. Nas suas saídas, ela tributou e recolheu. Está entendendo? Essa é a diferença. Ela não fez a substituição por entrada. Ela entendeu que, como ela era responsável pelo recolhimento para frente, ela recolheu, ela escriturou o produto, mas recolheu nas saídas. E é isso que ela está pleiteando. Doutora Vitória pode dizer se eu estou equivocado ou não. Mas ela não recolheu isso antes de vender, no momento da entrada, não. Ela recolheu por ocasião das saídas. O que ela diz é, o ICMS está pago, nós somos responsáveis pelo pagamento para frente, nós pagamos o ICMS, mas pagaram nas saídas.
É isso que a parte está alegando, entendeu? A doutora Vitória pode esclarecer melhor esse ponto, mas é isso que eu vi aqui nos autos. É isso que está dito. Então, a diligência seria para ver esse biscoito aqui, esse leite em pó, ela tributou na saída, isso a exime da sua retenção do ICMS lá? Ela deixa de pagar o ICMS substituição por entrada, deixa de dever, já que ela tributou na saída? E Senhores, eu tenho outra sugestão na questão de méritos, senhor presidente. Ok, temos na defesa, a parte, ela pede, fala só da multa, né, justificatória, diligência, nos termos que já foi proposto, né, pela parte, operação de saída no Ceará, cita o artigo 767, no caso específico, leite em pó. Doutor Pierre. Presidente, eu não entendo pela realização de perícia, porque realmente não interessa saber se ela recolheu de determinado produto na saída. Ela, de qualquer maneira, deixou de cumprir a sua obrigação do ICMS na entrada, por substituição tributária. Isso aí é uma questão de apuração de conta gráfica, né? Tem que refazer a conta gráfica, ela vai ter esse recolhimento, vai ter crédito, aí é outra questão, né? No entanto, eu sou favorável, embora não alegado pela parte, pela aplicação da multa disposta no 123.1d, tendo em vista que ela escriturou todas as operações, chegando, inclusive, como ela mesmo diz, a recolher o ICMS nas saídas. Como a imputação é de falta de recolhimento, certo? Eu entendo pela aplicação do 123.1d na multa. É isso, senhores. No caso, 103.1d, né? Senhores, tem a preliminar diligência feita pela parte, doutor Pierre, né, pela sua manifestação, já afasta, né? Eu indago aos senhores com relação a essa preliminar da diligência. Algum conselheiro vota em sentido contrário, vota contrário ao relator, afastando o pedido de diligência formulado pela parte? Então, parece-me que decisão unânime, né? Não há manifestação. Senhor presidente, assim, porque a sugestão, o doutor Pierre está dando 123.1d, ele exige que o imposto... Doutor William, só uma questão de ordem. Vamos enfrentar logo essa diligência, né? E depois a gente pode adentrar o mérito. Com relação à diligência, os senhores afastam, não é isso? Ok, então, por decisão unânime afastada. Com relação à aplicação da penalidade, a sugestão do doutor Pierre é aplicar 103.1d e não 123.1c, como está no lançamento. Doutor William, com relação ao mérito. O mérito está comprovado que não houve o recolhimento do ICMS devido por subvenção tributária. Eu estou preocupado com a penalidade, a aplicação da penalidade 1D, porque a penalidade 1D diz quando as prestações e o imposto estiverem regularmente escriturados. O imposto estiver regularmente escriturado. Ora, as operações estão escrituradas, mas o imposto não está escriturado, que tem que registrar o imposto lá na ICMS subvenção tributária e recolher. Né? Ele não está. O que o contribuinte fez foi o avesso da legislação. Ele tratou como se fosse uma operação normal, e quando vendeu, segundo o doutor Pierre falou, está no recurso. Mas, até para aplicar o D, tem que ser aquele imposto próprio devido. Aí ele descaracterizou, calculou o imposto no momento da venda, né? Se fosse uma operação normal. Mas, para aplicar o D, teria que pelo menos ter o comprovante de que esse ICMS efetivamente foi destacado. Eu não sei se nos autos tem isso. Tem alguma nota, está comprovando que aquelas mercadorias foram vendidas. Se ele tem parte das notas dele, tem que associar aquela entrada com aquela saída. Eu acho que isso fica meio complicado de comprovar.
E a parte, eu acho que não comprovou. Está dizendo apenas que tributou a operação que não era para ser tributada na saída, porque foi pago na entrada por substituição tributária. Não podia sair com o débito, mas do imposto nas operações de vendas. Aí, então, por isso que eu falei da questão antes da falar sobre isso, da penalidade. Eu acho que não tem como aplicar a dele. É isso. Pela ordem, doutora Mônica Castelo, doutor Pierre. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Eu entendo da mesma forma como o doutor William colocou, porque assim, o imposto de substituição tributária é um, o imposto, o ICMS normal é outro. Então, aqui está claro, por questão até mesmo meritória, né, que não há dúvida que o contribuinte não recolheu o imposto de substituição tributária. Né, ele recolheu o ICMS, se tiver recolhido realmente, o ICMS normal, que é um outro tipo de imposto. Né? Então, os impostos eles não se confundem. Tá? Então, assim, ele deveria ter, por uma questão de obrigação, ter recolhido o ICMS substituição tributária na entrada. Esse imposto está claro aí pelos autos, tanto pela comprovação na auto-infração, como julgamento singular, como também pelo parecer, que esse imposto não foi pago. Né? Então, assim, não tem como realmente se aplicar essa redução, essa minorante de 50%, porque esse imposto nem foi escriturado e nem foi pago. Né? Então, assim, é assim que eu entendo que não cabe a aplicação da redução de 50%, conforme sugerido pelo doutor Pierre. O imposto não foi pago. A própria recorrente, ela reconhece isso. Né? Então, não tem como aplicar os 50%. Pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores, vamos levar em conta a questão do princípio do formalismo moderado. Olha, o 123.1D exige que o imposto esteja devidamente escriturado. Se o imposto estiver devidamente escriturado e lançado, não vai ter aumentação. O 123.1D não deve ter razão de existir. Porque se ele lançou e tudo, a inflação é indevido. É só questão de cobrança. Certo? No caso aqui, o contribuinte, ele cometeu um equívoco, ele escriturou o imposto, mas escriturou como se fosse saída. Ele está dizendo isso desde a sua impugnação. Em nenhum momento se contestou ao contribuinte ou exigiu provas. Olha, você realmente pagou esse imposto e tal. Você diz, olha, não interessa se você pagou ou não, você tem que pagar o ICMS. Aí, no momento aqui que eu vou aplicar a penalidade, eu vou suscitar essa dúvida. Agora eu não sei se você pagou, o contribuinte não pode mais nem produzir prova. Né? Então, eu entendo, ante essa questão, que é a aplicação, sim, do 123.1D, como nós já temos aplicados em vários casos semelhantes. Só isso, senhores. Senhores, só lembrando, na súmula 6, seria bom dar uma olhadinha, doutor William. O que é que ele diz aí, a súmula 6? Só para relembrar e talvez esclarecer alguma dúvida. Alguém pode ler? O doutor Matheus pediu a palavra também, presidente. Então desculpe, doutor Matheus com a palavra. Ok, senhor presidente. O ICMS é apurado pela empresa, quando ele é apurado regularmente, ele não é mais objeto de auto-infração já tem algum tempo. Posto que é apurado regularmente pela empresa, se ela não recolhe, o contribuinte não recolhe aquele imposto apurado regularmente no prazo estabelecido pela legislação, ele já vai para a inscrição na dívida ativa. Não há lavratura de auto de infração. Quer dizer, o imposto declarado e apurado pelo contribuinte não recolhido, não há mais necessidade, há algum tempo já, eu não sei quanto tempo isso já faz, mas há um bom tempo já, de que ele não será objeto de lançamento. Que se ele se declarou, já disse que deve aquele imposto, qual a necessidade de um novo lançamento? Não há necessidade de um lançamento. O débito já vai escrito em dívida ativa. Bem, seguindo essa linha de raciocínio, se nós fizermos a leitura do que dispõe a lei 12.670, nesse dispositivo ele diz assim, o D, falta de recolhimento no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares,
quando as operações e prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados, multa equivalente a 50%. Ou seja, então, no caso da linha D, essa sanção só seria aplicável, e aí é que é interessante, naqueles casos em que o débito foi apurado pelo contribuinte, apurado regularmente, foi escrito em dívida ativa. Já vai direto. Não teria outra situação em que a linha D fosse aplicada. Exemplo que eu dou que eu já dei aqui, sustentei. O contribuinte entende que, na apuração do imposto devido, ele deve utilizar um determinado critério, interpretação da norma. E, ao utilizar esse critério, ele apura um imposto de 10 unidades monetárias. Mas a Secretaria da Fazenda, então, o auditor fiscal, ao auditar a empresa, diz, não, o imposto aqui que deveria ter se recolhido não era 10 unidades, eram 20 unidades. Nessa hipótese, então, ele não poderia, o agente fiscal, o contribuinte, não faria jus à aplicação do D. E não faria jus porque quando o auditor fiscal, o agente fiscal chegou e fiscalizou, verificou a falta de recolhimento de 10 unidades. Ora, mas por conta de uma interpretação, veja, não houve absolutamente nenhuma conduta fraudulenta ou de simulação por parte do contribuinte. Ele só interpretou a legislação. E por conta disso, ele não será, então, beneficiário, ou beneficiário, que é beneficiário, não é beneficiário, mas aí ele não será, porque está sendo aplicada a multa, então não se pode falar em beneficiário. Mas, então, a ele não será aplicada essa multa de 50%. Me parece que a interpretação mais razoável desse dispositivo é quando as operações estão escrituradas e o imposto foi apurado. É claro que o imposto pode ter sido apurado de forma irregular. Irregular que eu digo, pode ter sido apurado um valor diferente. Mas, se ele foi apurado, né, me parece que o que deixou de ser recolhido deve ser aplicado a essa sanção. Doutor Manuel Marcelo, ele pensa um pouco mais longe até, e diz, olha, mas olha a súmula do Conselho, que diz que deve ser aplicada essa sanção naqueles casos em que o imposto foi registrado, a operação foi registrada no Cometa. Ora, se o registro no Cometa implica na aplicação dessa sanção de 50%, e o registro do próprio contribuinte, quando ele efetua o registro da operação, não seria o caso? Eu entendo, apesar de compreender o entendimento de outros contribuintes, ou de outros colegas a respeito desse assunto, mas eu acho que a aplicação razoável desse dispositivo, do D, nessa situação que acaba de ser exposta nesse lançamento, ela pode ser aplicada assim. E é o que a Procuradoria sugere. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William Falcão pediu a palavra. Senhor presidente, a súmula 6, ela é bem clara. Essa súmula 6, eu lembro, bem do passado, foi uma coisa que atenuou a situação do contribuinte. Se aquelas operações estiverem registradas nos sistemas da Cefaz, de dado da Secretaria da Fazenda, aí aplica a súmula 6. Caracteriza também atraso de recolhimento, o não pagamento do ICMS apurado na sistemática de antecipação e substituição tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda. Ou seja, foi criado assim, tem um sistema, a nota foi selada, que aqui não foi selada, está selada. A Fazenda tomou ciência daquela operação, tanto é que ela tomou ciência e calculou o ICMS e ficou lá registrado o ICMS, você vê quando consulta os dados. Mas aqui a nota sequer foi selada, a Fazenda não tomou conhecimento dessa operação. A Fazenda também não tomou conhecimento da operação via sistema do contribuinte, via FD. Por quê? Porque ele não calculou o ICMS substituição tributária para colocar lá o ICMS devido. O que o doutor Pierre está levantando aqui, agora também o doutor Matheus, é que
esse ICMS foi pago de outra forma, como fosse no normal, na operação normal. Tudo bem. Eu poderia até ingressar por aí, mas nos autos há alguma prova, por isso que eu falei antes de fazer a perícia, de julgar o pedido de perícia. Eu quis falar. Há alguma prova que esse valor cobrado, 260 e alguma coisa, 200 e tantos mil reais, esse valor aí, ICMS Missão Tributária, que está sendo cobrado, tem operações tributadas desses produtos relativas a essas operações pago no débito? Tem alguma prova? Não. Só está indo porque o contribuinte, mas isso aí eu fiz nas saídas, vendi e tributei. Está isso no processo? Que eu possa ver isso daí? Eu já procurei aqui e não encontrei, porque de repente poderia ter alguma coisa. Aí eu não... Tudo bem, estou dizendo que o contribuinte está querendo levar vantagem dizendo que fez isso. Não, mas tinha que ter no mínimo mostrando, está aqui, ó, essa operação, eu não era para ter tributado, eu tributei. Soma essas operações aqui, dá o valor que ele está me cobrando. Aí não tinha dúvida nenhuma, mas nenhuma dúvida. E era pela improcedência, ele pagou. Mas onde é que está isso aí nos autos? Para a gente aplicar o termo. É isso, senhor presidente. Ok, senhores. Acredito que o processo já está amplamente discutido, maduro, e já vou colher, então, o voto do conselheiro relator. Né? A preliminar de nulidade, aliás, preliminar de perícia e diligência foi afastada, decisão unânime. Também fala a questão da multa de caráter confiscatório, né, doutor Pierre? Questão de 100%. O doutor Pierre, já na discussão, né, sugere que é 123.1d. Então, vamos escolher os votos e começo com o conselheiro relator, doutor Pierre, como vota? Senhor presidente, eu dou parcial provimento ao recurso, primeiro, para retirar da base de cálculo a nota fiscal do Biscoito Negresco, conforme o parecer. Segundo, para aplicar a sanção prevista no 123.1d. Ok, doutor Pierre. E afasta a questão da multa confiscatória em razão do artigo 48. Perfeito. Pela ordem, doutor William Falcão. Senhor presidente, para parcial procedência, no entanto, aqui aplicando a multa que está lá no ato de infração, 123.1c, não é isso? Isso. Doutora Helena. Eu acompanho o voto do doutor William pela aplicação da multa do 123.1c. Doutora Mônica. Acompanho o doutor William. Doutor Pedro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Felipe. Presidente, acompanho o relator e o parecer oral do PG. Ok, tivemos aqui, então, um empate, e a minha decisão é 103.1d, nos termos do voto do relator, e também conforme a manifestação da doutora PG. Esta decisão para o processo, afastando a diligência, o pedido, e também caráter confiscatório, invocando o artigo 48 da Lei 15.614. Agradeço a participação da doutora Vitória Medeiros, aqui conosco, nessa sessão, e até outra oportunidade. Sugiro aos senhores 5 minutos de intervalo, retornaremos com mais 2 processos da nossa pauta. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tá. Bom dia.